eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A sua companhia todo dia. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Opa, aqui é o Diego Maia. O que uma loja pode fazer para vender mais? Uma empresa varejista, independente do ramo ou segmento de atuação. Olha, tão importante quanto contratar bons vendedores, ter bons profissionais de atendimento, tão importante quanto isso é investir, é estudar visual merchandising. Uma coisa é certa, produtos quentes, produtos que têm boa margem, produtos que têm bom giro, precisam estar num ambiente de fácil identificação, num ambiente em que o olho do cliente vai bater. Pegou a visão? Coloque produtos quentes em áreas quentes na sua loja. Eu sou Diego Maia, vem pro meu site diegomaia.com.br. Bora voar? Bora voar? Para encarar o trânsito, sem se estressar. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Na sua preparação para concursos, você não pode errar. Prepare-se na melhor estrutura, com os melhores professores e material super especializado, tanto na modalidade presencial quanto online. Escolha para qual carreira deseja estudar e faça sua matrícula. E para enfrentar qualquer edital, faça a turma Platinum. Para saber mais, siga @IMP Concursos, a escolha certa para a sua preparação. De segunda a sexta, das 7 às 8h30 da manhã. Mais Brasil News, primeira edição. Apresentação, Mara Mendes. Comece bem seu dia por dentro dos principais fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Aqui na Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM, Direito ao Ponto. Direito ao Ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto. Olá, olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Direito ao Ponto, seu programa aqui na Mais Brasil News 101,7 FM. Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito, para a gente falar sobre o direito de maneira informal. Aquele direito sisudo, difícil, dos tribunais, a gente tenta deixar fora, mas sem perder sempre a qualidade dos conceitos que são complexos, e a gente tenta traduzir para você o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, o que representa o direito. E isso a gente tenta fazer da melhor forma possível, com os melhores entrevistados. Hoje a gente tem um time aqui campeão que vai falar para vocês sobre dois assuntos polêmicos da semana. O fim da dupla sertaneja Simone e Simaria, sim, nós falamos também de música, mas pelo lado jurídico. Com o fim da dupla, como ficam os contratos? Os empresários podem pegar o dinheiro de volta? E você que comprou eventualmente um ingresso, né? Outro assunto é a polêmica envolvendo os empresários que falaram de golpe de Estado dentro de um grupo de WhatsApp, caso o ex-presidente Lula, candidato à presidência, vença as eleições. E por conta disso, teve uma operação da Polícia Federal na casa deles, houve bloqueio de contas, é um assunto bastante polêmico e nós estaremos aqui comentando esse caso com dois dos maiores especialistas em direito penal do Brasil, meus colegas Cacai e Pier Paolo Bottini. E é isso, né? Dois nomes grandes do mundo jurídico. O Dr. Paulo Thyssen, diretamente de Sergipe, falará sobre o caso Simone e Simaria. E vamos direto ao ponto, ou direito ao ponto. Pichula, toca a vinheta para nós. Voltamos a apresentar Direito.
Bom, nós já vamos começar falando com o Dr. Paulo Thyssen sobre as cantoras Simone e Simária, grandes nomes da música sertaneja, né? São duas mulheres, né, que ficaram muito famosas. Obviamente, elas também ganharam muito dinheiro com isso, porque é o show business brasileiro, talvez aí o que esteja mais rendendo hoje, que é o sertanejo, né? O sertanejo é muito importante na cultura popular. Elas são irmãs, esse filme a gente já conhece, já aconteceu muito, não é o primeiro, não é o último, não vai ser o último, de irmãs que acabam se desentendendo e acabam fazendo com que a dupla acabe. Já aconteceu muitas vezes e, como eu falei, vai continuar acontecendo, é do ser humano. E envolvendo brigas entre elas, até que essa semana anunciaram oficialmente o fim da dupla. Cada uma vai seguir por um caminho solo. Mas desde antes do fim, a gente não sabe, né? Porque como é que vai ficar? Apenas uma delas estava indo aos shows, a Simone. E alguns empresários começaram a reclamar, pois pagavam o show inteiro, né? Pelas duas e uma só. E aí como é que ficam os direitos, né? Os direitos dos empresários, os direitos do público, enfim, como é que fica tudo isso? E a gente vai falar um pouco sobre, então, direito contratual aí, né? E o Dr. Paulo Thyssen, diretamente de Sergipe. Bom dia, Dr. Paulo. Essa pergunta é de milhões de dólares, né? Literalmente, empresários podem cobrar o valor de volta se um artista não comparece? Apenas a parceira de uma dupla vai? Fala um pouquinho sobre esse desfazimento, né? O nome é feio, mas o nome é esse, desfazimento de um contrato. Dr. Paulo Thyssen, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, Max, bom dia a todos, bom dia, Cacai, bom dia, Paulo Bottini, que alegria estar com vocês aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo a Brasil News, o Direito ao Ponto. Realmente, antes de responder essa pergunta de milhões, Max, me permita, parabéns pelo programa, realmente muito importante levar o direito de forma descomplicada para a sociedade. Eu acho que vocês estão de parabéns e o time aqui, eu me sinto extremamente honrado, eu sou uma pessoa muito pequenininha, mas fico muito feliz de falar sobre isso. Com certeza, Max, sempre que a gente tem uma pactuação e alguém se sente prejudicado de forma justa, essa pactuação, havendo desfazimento, havendo um término, havendo um encerramento, para que o ouvinte entenda, ela se resolve, ou seja, ela se configura, ela se transforma, ou pode se transformar no que a gente chama no direito de perdas e danos. Ou seja, aquele que se sente prejudicado por uma mudança contratual. Eu fui empresário e eu contratei Simone e Simária, só quem está cantando é Simone. Então, eu, empresário, né, caro ouvinte, se sente, vamos e convenhamos, se sente plausível de se sentir prejudicado, porque eu contratei as duas e só está vindo a Simone. Então, eu, empresário, me sinto prejudicado. E como é que eu faço diante disso? Olha, esse meu prejuízo efetivo pode ser resolvido em perdas e danos, ou seja, em dinheiro. Tá? Então, há sim a possibilidade de se transformar esses quebras contratuais que já vêm ocorrendo há muito tempo em perdas e danos em dinheiro. Da mesma forma, o telespectador, fã da banda, que se sente prejudicado, que se sentiu prejudicado, eu comprei ingresso para ir para a Simone e Simária, mas agora só quem vai fazer o show são as Simárias. Não é, gente? Não é, Cacá? Quem vai fazer agora o show é só a Simária, não é mais a Simone. Então, inclusive, uma das duas me parece que vai seguir a carreira gospel, eu não sei exatamente qual das duas vai ser. Então, esse telespectador, esse fã, ele também tem direito de pedir o seu ingresso, o seu dinheiro de volta e assim, né, ser resolvida. Porque no direito, quando a gente não resolve uma situação, a gente não pode mais fazer nada, porque a gente não tem como pegar e obrigar que a dupla volte, né? Doutor Paulo, não tem como falar, olha, para a briga. Doutor Paulo, nós tivemos aqui uma situação, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, e ele está precisando ingressar no programa, que ele e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma inversão de pauta. Cacai, assume, Cacai. O Cacai vai falar sobre o assunto depois o Pierre vai falar também sobre isso, mas nós vamos colocar o Cacai, que ele está com um compromisso às 10h30, para falar sobre o assunto da semana, que eu acredito que seja esse do problema da operação da Polícia Federal que houve nas mensagens de WhatsApp. O Cacai já está na linha aí, Pichula. Então vamos lá. Vamos dar as boas-vindas então ao Dr.
Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Polícia Federal fez uma operação contra empresários de mega empresas, são grandes empresas, são a das marcas mais conhecidas do Brasil, que estão entre essas empresas aí, entre essas donos dessas empresas que mandaram mensagens em grupo de WhatsApp. Até que ponto isso é um crime? O que é? O que não é? Qual é o limite dessa operação? Nós vamos falar sobre isso com o Cacai, que é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, meu colega, já estivemos juntos em outras operações, agora a gente está aqui com o compromisso de descomplicar o direito para o público em geral. Bom dia, Cacai, primeiramente agradecer a presença, já estivemos juntos, como eu falei várias vezes, aqui no programa também, e Cacai, nosso desafio aqui é trazer para o grande público um pouco mais sobre o direito. Me fala um pouco sobre, em tese, né, qual é o crime que poderia ter ocorrido e sobre o inquérito, né? Sobre o inquérito, ele corre no Supremo ou no TSE? Bom dia, Cacai. Obrigado pela tua presença. Bom dia, Max. Eu, para ser sincero, estava gostando muito de ouvir o Paulo aí. Eu acho até mais interessante ouvir sobre essa dupla do que falar sobre isso. Peço desculpa, Paulo, querido. Imagina, mas você é mestre, pode jogar duro. Para mim é uma alegria ouvir. Até eu tenho um compromisso agora, há pouco, mas vou tentar ficar ouvindo para ouvir você. É sempre um prazer e uma honra. Veja bem, essa questão específica dos funcionários, dos empresários, Max, ela tem que ser analisada puramente sob o prisma jurídico. Esse inquérito, para explicar de uma forma bem simples, lá em 19, quando o Toffoli abriu esse inquérito, depois abriu um outro inquérito, eu estava no plenário, por coincidência, e o objetivo maior desse inquérito, eu conversei com os ministros na época, é investigar grupos que estavam e estão ainda financiando algumas entidades, alguns agrupamentos que visa desestabilizar o Estado Democrático de Direito.Essa é a realidade. Então, a informação que eu tenho, eu acompanho através de conversas com as mais diversas pessoas, ministros, advogados, da Procuradoria, é que durante esses últimos tempos, o Bolsonaro, especialmente como presidente da República, ele tensionou as instituições. Todo mundo viu isso, inclusive na mídia. Ele provocou o Supremo Tribunal Federal, provocou o Congresso. E, ao longo desses últimos anos, infelizmente, ele cooptou parte do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está, em boa parte, cooptado. O Estado Democrático de Direito precisa que as instituições funcionem e precisa haver essa cooperação, essa independência entre os poderes. Felizmente, e aí é importante que as pessoas que estão nos ouvindo pensem sobre isso, felizmente o Poder Judiciário resistiu. Nós hoje mantemos, na minha visão, uma estabilidade democrática, ainda que sofrendo os seus arranhados aqui e ali, por causa do Poder Judiciário. A história vai fazer justiça ao Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário, que eu critico tanto muitas vezes, por visão muitas vezes autoritária, por manter uma posição só para aqueles mais poderosos, ele está agindo de forma vigorosa para manter a institucionalidade. O que significa isso? Quando saiu aquela reportagem do Metrópolis, Max, eu mesmo recebi telefonema de alguns deputados federais e disse, olha, ninguém aqui tem foro privilegiado. Teria que começar uma investigação no primeiro grau, para saber se há ou não ofensa à lei do Estado Democrático de Direito, que veio substituir a Lei de Segurança Nacional, que incorporou uma série de artigos ao Código Penal, e claramente se caracterizar, isso é uma investigação, eu não estou acusando ninguém, claro. Mas se caracterizar que houve uma tentativa de ruptura institucional, de apologia a crime, de tentativa de interferir, são os crimes imputados ali, de interferir nas eleições, é claro que isso tem que ser investigado e, se for o caso, punido dentro do Estado Democrático de Direito. Essa que é a questão. Aí, só para terminar com uma explicação simples, eu até conversei com um deputado que disse, olha, no caso, existe no Supremo Tribunal Federal um inquérito aberto exatamente para investigar esses atos contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, qualquer ato que represente ou possa representar uma ruptura institucional. Por isso foi feito lá a representação.
Agora, eu não conheço a decisão do Alexandre, ela ainda está sigilosa. Eu li a representação, acompanho até onde posso, até fui procurado aqui entre nós por 2 empresários que estavam ali naquele grupo, e até por outros empresários que não foram citados, e eu disse, olha, eu estou defendendo a posição do Alexandre, porque eu sei que nesse inquérito já foram feitas uma série de medidas para exatamente impedir essa hipótese de ruptura institucional. Claro, agora virou uma polêmica, que o Bolsonaro veio a favor dos empresários, boa parte da empresa está dizendo que não tinha motivo fundamentado para poder fazer a decisão de busca e apreensão, mas uma coisa é certa, nós estamos frente nesse momento agora, próximas eleições, próximas 7 de setembro, nós estamos vendo uma possibilidade de grupos, eu não vou acusar ninguém, a investigação é para isso, porque o que aconteceu? Quando saiu a matéria, imediatamente, Paulo, você deve ter visto, várias matérias de imprensa dizendo, olha, deve haver uma medida contrária. E aí é normal que as pessoas procurem os advogados para ter cuidado. Eu até entendo, Max, que o cidadão que sabe que vai ter uma busca e apreensão, ele tem o direito, inclusive, de sumir com o WhatsApp dele. Exatamente. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Embora o Ministério Público pense diferente, você se lembra quando prenderam o Marcelo Odebrecht, um dos argumentos é que ele estava higienizando o celular dele. É o direito de autodefesa, né, Cacai? Claro, lógico, ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Agora, por isso, entendo eu, o ministro Alexandre agiu bem, agiu rápido, ouviu, ao que consta, a Polícia Federal. A Polícia Federal fez o pedido dentro da linha da representação, evidentemente, felizmente não prendeu ninguém, havia pedido de prisão, eu acho que seria over prender qualquer pessoa, mas uma investigação para tentar descobrir, especialmente, se existe alguém financiando grupos para desestabilizar o país, é essencial. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que o presidente da República não tem responsabilidade nenhuma. O presidente da República, ele é, no fundo, o agente provocador de tudo isso. Quando ele provoca o Supremo, quando ele xinga ministros do Supremo, quando ele vai para um programa de televisão, como foi entrevistado no Jornal Nacional, e mente descaradamente. O entrevistador perguntou para ele, o senhor xingou o ministro do Supremo? Eu nunca xinguei o ministro do Supremo, isso é uma fake news. O Brasil inteiro viu. Pois é. Então, essa decisão veio em boa hora, na minha visão. É técnica, eu não conheço a extensão dela, mas técnica, eu digo, sob o aspecto da necessidade de manter a independência dos poderes. Pois é, Cacá, exatamente isso que eu estava falando. Tem muita gente criticando, dizendo que não sabe se foi over, né, como você falou, por conta de que eram só mensagens dentro de um grupo de WhatsApp. Mas nós temos que lembrar que estes empresários são atores importantíssimos da economia brasileira, não são pessoas comuns, e estão ali representando marcas importantes. E obviamente, qualquer tipo de manifestação dessas pessoas vai ter uma repercussão maior. E aí se critica, dizendo que não se sabe se havia ou não base para isso, se tinha outros elementos de prova que conduzissem, né, a essa decisão, mas ninguém sabe, o inquérito está sob sigilo. Então, eu concordo com você, na medida em que a gente tem um agente maior de deturpação do Estado Democrático de Direito, e que é o próprio presidente da República. E esse ambiente não teria sido criado se não fosse as falas do próprio presidente da República. Então, Cacá, agora, a gente tem que só que ver uma coisa também. Eu queria te perguntar sobre isso. Esse inquérito é no Supremo, não é no TSE, né? Não, é no Supremo. É no Supremo. O inquérito do Supremo, coincidência, o relator hoje é presidente do TSE, mas é um inquérito do Supremo Tribunal. Exatamente. Então, é o inquérito aquele que você fala sempre e que eu concordo. A sociedade brasileira vai fazer justiça ao Supremo Tribunal Federal em virtude do momento que a gente vive, que é um momento excepcional, infelizmente. Agora,
contextualizando um pouco mais, aí falando um pouco sobre o lado, eventualmente, de uma defesa. Uma mensagem de WhatsApp, a gente sabe que ela tem uma certa limitação, que ele é um grupo fechado, é um grupo, embora seja um grupo bastante representativo, é um grupo fechado. Precisa de mais um pouco, né, Cacai? A investigação vai dizer isso, não é? Veja bem, o fato de ser um grupo fechado, isso acho que hoje já está pacificado, evidentemente não impede qualquer tipo de investigação. É um grupo fechado, mas pessoas... Eu vou fazer a seguinte comparação, até quem fez essa primeira comparação foi meu amigo Lênio, que é um gêniozinho da nossa raça aí. Imagine que você, por qualquer motivo, entre num grupo onde pessoas estejam programando o ataque a um banco. Se isso vazar, você terá ação da Polícia Federal, você terá ação do Poder Judiciário, você terá o apoio dos empresários, terá o apoio da grande mídia. Porque você está atacando um banco e o país como o nosso não há nada mais grave do que um ataque a um banco. Só que nós estamos tratando de um grupo privado, eu peço a reflexão de quem está nos ouvindo, onde, em tese, não conheço os fatos a fundo, está tratando de um ataque ao Estado Democrático de Direito, às instituições democráticas. Inclusive falando, organizando algumas coisas tipo ser feitas antes do 7 de setembro e antes das eleições, como se, ao que parece, repito, como se de alguma forma fosse um atentado contra as eleições livres e as eleições que terão que ser cumpridas se as urnas derem para A ou para B. Quer dizer, então, que o grupo de WhatsApp pode ser objeto de busca e apreensão e de busca de materialidade para impedir o ataque a um banco, e não pode ser se o ataque for ao Estado Democrático de Direito, às instituições democráticas. Não pode ser assim. Evidente. O grupo de WhatsApp, Max, hoje, seguramente, não tem mais essa reserva da privacidade que muitos estão alegando. Nós temos que ter essa reflexão. Olha só o que diz aqui, ó. Se for vencedor o lado que defendemos, o sangue das vítimas se torna sangue de heróis. A espécie humana sempre foi muito violenta, os bonzinhos sempre foram dominados. É uma utopia pensar que sempre as coisas se resolvem na boa. Queremos todos a paz, a harmonia e mãos dadas no mesmo objetivo, mas quando o mínimo das regras que nos foram impostas são chutadas para escanteio, aí passa a valer sem a mediação de um juiz. Olha só o que está escrito aqui. Aí passa a valer sem a mediação de um juiz, querendo tirar o poder judiciário. É grave. Uma pena, mas somente o tempo nos dirá se voltamos a jogar o jogo justo. Enfim, esse aqui é um empresário, Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, lá do Rio Grande do Sul. É grave, não é um caso trivial. Agora, o que vai determinar a culpa ou não, né, é a investigação mais aprofundada, porque aí pode ser caracterizado aquilo que você falou, que o Lênio Streck falou, de um eventual conspiração. O que nós temos que nos preocupar é porque o direito tem que se precaver para não ter o que a gente chama de fixo expedictum, ou seja, é uma espécie de uma pesca, uma busca para tentar encontrar uma coisa sem que tenha elementos mínimos para fazer uma medida invasiva. Isso preocupa. Claro. Felizmente, a jurisprudência tem proibido essas ações. Eu imagino, aí repito, eu não tive acesso, ninguém teve, que está em segredo de justiça, a decisão do Alexandre. Mas eu imagino que essa questão que foi posta, que saiu no Metrópole, ela tem um contexto já dentro de uma investigação. Né? A única coisa que eu faço a reflexão, eu prefiro... Primeiro, eu apoio esse inquérito, tenho informações de que mais de um grupo já foi, de alguma forma, diminuída a força dele por causa de ações do Supremo Tribunal Federal. Você veja, Max e Paulo, você acha que é normal você andar pelo Brasil e ver outdoors absolutamente mentirosos, dizendo que o PT vai fechar a igreja, aquele prédio em Porto Alegre, que custou caríssimo aquilo, com mentiras raivosas contra a campanha do Lula? Isso não é normal, tem grupo financiando. Ninguém vai gastar a fortuna que gasta para poder
alimentar fake news. O Bolsonaro é a própria fake news. Tem gente que se usa da fake news como o partido dele usou nas eleições passadas. O Bolsonaro é a fake news, ele incorporou a fake news. Ele mentiu 40 vezes no programa dele, numa entrevista do Jornal Nacional. Eu fiquei impressionado com aquilo. Foi perguntado, o senhor, até escrevi sobre isso em 2 artigos que saíram essa semana, o senhor fez imitação de alguém que estava sentindo falta de ar quando daquela crise lá de Manaus? Ele disse, isso é mentira, eu nunca fiz isso. Bastava mostrar o vídeo, ele ainda falou assim atrevidamente, 2 vezes. Ele ainda falou assim, mostra o vídeo. Devia ter mostrado o vídeo, porque o vídeo o Brasil inteiro viu. Depois perguntou, o Bonner perguntou para ele, o senhor xingou o ministro Supremo? Eu nunca xinguei o ministro Supremo, isso é uma fake news. Ele afrontou o entrevistador, dizendo que o entrevistador estava mentindo. Quando todo o Brasil viu que ele que xingou o ministro. Ele xingou o de canalha, o Alexandre, e xingou várias vezes o ministro Luiz Roberto. Então, essa estrutura da mentira, ela tem que ser enfrentada. Eu acho que esse inquérito, eu tenho informação, ao longo desses 2 anos, conseguiu diminuir o grau de risco das instituições. E é muito grave. Agora, o que eu quero que as pessoas pensem é o seguinte, existe uma lei, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que prevê punições sérias para quem atentar contra a democracia e para quem atentar contra a rigidez das eleições. É isso que está sendo investigado. Não vamos fazer pré-julgamento. É grave uma busca e apreensão? É grave, eu concordo. Eu sou advogado criminal, acho que tem que estar presente os requisitos para uma medida tão invasiva, até porque, Paulo, eu queria que você pensasse comigo e você, Max. Não foram só as buscas e apreensões, foram bloqueio de contas e bloqueio de algumas medidas dentro do mundo virtual. Por que bloqueio de contas? Eu pergunto. Aí é uma indagação que eu pergunto a quem está nos ouvindo. Certamente o bloqueio de contas é porque está havendo investigação. Não estou absolutamente fazendo pré-julgamento, mas uma investigação se esses grupos estão financiando essa tentativa de quebra da institucionalidade. Nós estamos num momento muito grave. Até as eleições, nós temos que ter muito cuidado para manter a democracia no Brasil. Cacai, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final do primeiro bloco, nós temos um intervalo agora, que é o intervalo obrigatório, o intervalo da lei eleitoral, e eu queria te agradecer muito por essa explicação, sempre muito lúcida a respeito das coisas, porque nós precisamos trazer a verdade ao centro do debate novamente. A verdade, infelizmente, parou de ser algo normal. O que está sendo normalizado é a mentira, é a fake news. Então, trazer as coisas pro que elas são de verdade. Então, se teve, é difícil, é ruim uma busca e apreensão? Mas isso às vezes é necessário em virtude de um eventual, até mesmo uma conspiração que possa estar ocorrendo. Então, só o tempo vai dizer, né, Cacai? Obrigado, Cacai. Obrigado a você, desculpa, eu realmente tenho um compromisso. Paulo, eu vou tentar te ouvir no meio do meu compromisso. Parabéns, meu amigo, obrigado. Olha, só aproveitando a oportunidade, Cacai, se você puder, dê uma olhadinha no seu Instagram que eu te mando uma mensagem, viu? Eu sei que sua vida é uma loucura, mas só se puder mesmo. Eu não tenho Instagram, me manda pro WhatsApp. Eu vou ter que pegar depois, eu pego com o Max, então. Tá, viu? eu te mando. O meu escritório tem Instagram, mas eu acho que se eu entrar nessa... Vou pegar o seu, mas eu não vou lhe encher, não. Só uma mensagenzinha mesmo, viu? Obrigado, um abraço. Um abraço, Cacai. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direito ao Ponto mais uma vez. Um abraço a você e obrigado pelas suas explicações. Pra frente. Olá. Olá. Vocês me ouvem? Nós vamos agora... Pichula, quanto tempo falta para o intervalo? Nós vamos entrar agora, depois a gente traz o Paulo Tissi e depois Pier Paolo Bottini, que também vai trazer a sua visão sobre esse inquérito, que é um inquérito bastante polêmico. Fique conosco, nós já estamos voltando. Na Mais Brasil News, você ouve...
Sintonize 101.7. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News, segunda edição. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h30 da tarde. Apresentação: Luiz Carlos Braga. Aconteceu, virou notícia. Você por dentro do que acontece na hora, aqui na Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Seja Runaway e ganhe o seu cashback. É um prêmio para você que decidiu cuidar da sua saúde e colocar movimento na sua vida. Visite uma das nossas unidades, ative o seu plano e ganhe o seu cashback. Além disso, pode ganhar um long weekend para 2 pessoas no Tivoli Eco Resort, de Praia do Forte. Seja Runaway agora. Para saber mais, visite o nosso site www.runaway.com.br ou entre em contato com o número 991495394. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Opa, aqui é o Diego Maia. O que uma loja pode fazer para vender mais? Uma empresa varejista, independente do ramo ou segmento de atuação. Olha, tão importante quanto contratar bons vendedores, ter bons profissionais de atendimento, tão importante quanto isso é investir, é estudar visual merchandising. Uma coisa é certa, produtos quentes, produtos que têm boa margem, produtos que têm bom giro, precisam estar num ambiente de fácil identificação, num ambiente em que o olho do cliente vai bater. Pegou a visão? Coloque produtos quentes em áreas quentes na sua loja. Eu sou Diego Maia, vem pro meu site diegomaia.com.br. Bora voar? Bora voar? Na sua preparação para concursos, você não pode errar. Prepare-se na melhor estrutura, com os melhores professores e material super especializado, tanto na modalidade presencial quanto online. Escolha para qual carreira deseja estudar e faça sua matrícula. Ah, e para enfrentar qualquer edital, faça a turma Platinum. Para saber mais, siga @IMP Concursos, a escolha certa para a sua preparação. Expresso Mais. 60 minutos de música, aqui na Mais Brasil News. De segunda a sexta em 2 edições. Das 11 ao meio-dia e das 3 às 4 da tarde. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Agora na Mais Brasil News. Record TV nas cidades. Maravilha, 10 horas 34 minutos, voltamos a falar ao vivo aqui da cidade de Planaltina, aqui no Distrito Federal, onde estamos acompanhando a Mais Brasil News FM 101,7, é parceira da Record TV Brasília, nessa edição do Record TV nas cidades. Estamos ao vivo aqui direto da administração de Planaltina, onde acontece um super evento com a prestação de serviço, tem atendimento jurídico, atendimento odontológico, de saúde, brincadeiras para as crianças, enfim, tudo de bom que acontece aqui para a população de Planaltina. Então você que está acompanhando aqui a 101,7, você pode vir para cá e pode acompanhar com a gente o Record TV na cidade. A partir de agora tem muito mais até as 2 da tarde. Pode chegar para cá aqui na administração regional de Planaltina. Tem muitos prêmios, tem brindes, enfim. Tem a participação de todos os comunicadores da Record TV Brasília e também da nossa Mais Brasil News FM. Então, nós vamos aqui, claro, acompanhando todas as situações, tudo que acontece aqui no Record TV na cidade. Já já a gente volta com mais informações. Você, claro, segue na boa companhia do Dr. Max Telesca e o Direito ao Ponto. É a Mais Brasil News FM, notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil News. Sempre com você. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Muito bem, voltamos com o Dr. Paulo Thyssen, depois vamos com o Pier Paolo Bottini. Paulo Thyssen, advogado que trabalha com contratos, vai falar um pouco mais sobre a desfazimento, né, do contrato entre Simone e Simária. Doutor Paulo, fala para nós aqui,
No caso do fim da dupla, no contratos futuros até o fim do ano, como é que ficam? O senhor já falou sobre isso, quero que o senhor fale novamente. E em caso, se um integrante não comparecer ao show, que aí é uma coisa mais geral, não é só sobre a questão da Simone Simaria, o contratante, né, pode contestar o valor do cachê? Fala para nós sobre isso. Oi, Marcos. Com certeza, retornando, né, ao nosso tópico, após a brilhante explanação e conversa sua com o Cacai, com certeza, havendo qualquer, como a gente tinha comentado antes, havendo qualquer desfazimento, qualquer mudança contratual, se eu contratei uma coisa e houve uma mudança e eu me senti lesionado, eu tenho direito de ir atrás pela reparação dessa mudança. Então, se um empresário contratou a dupla Simone e Simaria para fazer um show no município Y, e agora quem vai fazer a show vai ser só Simaria, ele tem todo o direito de desfazer esse contrato e receber os valores, ele tem todo o direito de pleitear uma redução nesse valor desse contrato, né, caso ele queira manter, como ele tem o direito de reverter em perda de danos, que é a questão financeira que a gente viu comentado há pouco. Da mesma forma, o consumidor que eventualmente foi, como você falou, de uma forma geral, eu contratei um show de Whindersson Nunes no Teatro Castro Alves para assistir no sábado, e agora o show vai ser no domingo. Então, só para que o ouvinte entenda, houve uma mudança. Então, se eu me sentir prejudicado com essa mudança, eu tenho o direito de ir lá e pleitear o meu retorno ao meu dinheiro, o meu financeiro. Da mesma forma, se eu comprei um show para Simone e Simaria e não posso, e a dupla não vai mais permanecer junta, e eu me sinto prejudicado, eu posso sim pedir a reparação em perdas e danos, que no caso é dinheiro. Tá? A grande problemática, Max, é que muitas vezes, para o consumidor, é muito mais difícil pleitear essa reparação, porque a gente sabe que as instituições democráticas muitas vezes não funcionam tão bem para o consumidor. Então, eventualmente, se for buscar o consumidor, buscar o empresário do show ou o produtor do show e falar, olha, eu quero meu dinheiro de volta, eventualmente o produtor pode ser que não devolva, né? Porque a gente sabe que às vezes tem um jogo de braço ali, aí vai ter que procurar o PROCON, vai ter que procurar um advogado, e muitas vezes o valor ele fica desanimado para fazer isso. Já o empresário não, o empresário já tem uma vulta financeira muito mais forte, tem um poder de negociação perante o desfazimento contratual, sem dúvida alguma. Eu queria te perguntar então, esses são os nuances relacionados, né, a priori, quanto a essa questão contratual. E você muito bem frisou, Marcos, no começo, que isso é algo muito comum que se aconteça entre as famílias, né? Toda família briga, toda família tem seus entendimentos. Quando você tem um show, uma carreira artística, é muito importante lembrar que corre juntamente uma empresa, um CNPJ. Então, toda a estrutura de empresário, de contador, de marketing, de jurídico, ela precisa estar afinadíssima, especialmente quando relacionado com família, porque a família ela briga bastante, ela tem essa tendência eventual de, quando trabalha junta, haver o rompimento. No caso da dupla, ela já vinha mostrando esses sinais de desgastes muito claros. Havia muitas trocas de farpas, né, de discussões entre as duplas, especialmente a Simaria junto com a Simone. Então, quando chega-se ao ponto de ir ao público esse desgaste, de falar, olha, como foi dito pela Simaria, olha, eu queria que minha irmã tivesse o talento que eu tenho, mas ela não tem. Né? Então, pontos desses já revelam um desgaste profundo da situação que leva-se ao término da dupla, que já vem aí há mais de 10 anos, começou no forró do moído, né? No início da eletronização do forró. Né? Participaram ativamente essa dupla nesse processo de evolução, digamos assim, do forró, que hoje, você também no início falou, que hoje é um dos grandes capitais culturais e econômicos da música brasileira, o sertanejo, o forró eletrônico. Então, esse desfazimento é muito sensível e também originou, Max, porque teve um problema lá em 2015 com o contrato que foi feito junto à Universal. Eles demoraram, na verdade, para desfazer a dupla, porque, por incrível que pareça, Max, o contrato que eles firmaram com a Universal Music lá em 2015 previa pouquíssimas cláusulas referente a quase nenhuma, na verdade, referente ao desfazimento da dupla. Então, quando os desgastes começaram a vir à tona, aconteceram coisas, por exemplo, a Simone proibiu a Simaria e a família dela, né, mais próxima a ela, de entrar na casa dela. Então, o desgaste estava muito grande.
Só que o contrato não previa como é que eles iam desfazer. Pois é. Então, não prevendo, eles tiveram que sentar bastante, dialogar bastante, para chegar a uma conclusão do que iria ser feito. Porque se a dupla não tem como permanecer mais junto, né, não tem como a gente obrigar os dois a permanecer juntos. A briga então, vai ser grande, né, doutor Paulo? Já que no contrato não havia nenhuma cláusula. Vai ter muita briga. O que a gente sabe que foi resolvido até então é que a Cimara irá permanecer com os shows até o fim do ano. E aí, lógico, o empresário pode pleitear uma redução no cachê ou uma devolução, caso já tenha pago, como a gente comentou, o consumidor também pode. Mas a Cimara irá assumir os shows até o final do ano, como havia dito inicialmente, uma das duas, me parece que é a Simone, há uma tendência de seguir uma carreira gospel, ao menos por agora, de início, né, algumas fontes já revelaram. Então, revela também, Max, me permita que o espaço grandioso que você tem em Brasília, em todo o país, revela a importância de que quando a gente inicia um negócio, quando a gente inicia um projeto, quando a gente inicia um sonho, a gente realmente tenha um bom profissional, uma boa profissional, e aqui, obviamente, não estou criticando ninguém, mas tenha contratualista para que veja todos os nuances, todas as possibilidades, inclusive de desfazimento desse contrato, para que, havendo esse desfazimento, se resolva de uma forma mais tranquila possível. Muito bem. Mas me parece que nesse caso chegamos a uma conclusão satisfatória no seguinte sentido. Como não há uma obrigação da dupla permanecer junto, a gente não tem como, infelizmente, satisfazer esse desejo do público, porque o público sempre gostou muito das duas juntas. Né? Elas realmente são as coleguinhas. Vai ser uma decepção, né? Porque as pessoas querem ver elas juntas ali, né? As coleguinhas, né? De forma ruída. Mas é assim mesmo, né? Uma coisa mais. Quando a gente... Tá muito baixinho o seu, me desculpe. Eu tô falando o seguinte, quando a gente casa, a gente tem que prever, inclusive, o divórcio, né? O contrato, né? Uma sociedade também tem que prever o eventual fim da sociedade. Então, quando a gente faz, como você falou aí, um contrato tem que prever o final do contrato também. E talvez isso que esteja falando. Doutor Paulo, nós vamos encerrando e eu queria muito agradecer a tua presença, que foi trouxe bastante luz aqui ao caso e as dúvidas principais dos nossos ouvintes, especialmente aqueles que não são do mundo jurídico. Muito obrigado, doutor Paulo Thyssen, um abraço para você. Eu que te agradeço, Max, e estou à disposição do que você precisar. Você e sua equipe, viu? Só me contatar. Um abraço, Paulo, tudo de bom, bom fim de semana. Parabéns pelo trabalho, você também. Bom, é isso aí, vai dar muita polêmica ainda, é como eu falei. Se você for fazer uma sociedade, você vai também ter que prever o final dessa sociedade, é natural, não temos que ter romantismo nesse momento. É importante que se preveja o final das relações, porque as relações não são eternas. Agora nós vamos voltar ao assunto da Polícia Federal, do caso dos empresários que mandaram aquelas mensagens no WhatsApp. Nós estamos com o Dr. Pier Paolo Bottini, grande advogado criminal. Já estivemos juntos, eu acho que a gente foi um dos poucos que absolveu naquele mensalão. E, Pier, muito obrigado pela tua presença, queria te agradecer aqui ao sábado. Desculpa a gente ter feito aquela mudança aqui, mas o Cacai estava precisando entrar. Agora a palavra é sua e o nosso desafio é trazer aqui para o grande público um pouco mais sobre o direito. Fala um pouco para nós sobre o crime. Qual é o crime que pode ter acontecido, em tese, é claro, a gente está falando sobre em tese sempre, e o inquérito é no Supremo, é no TSE. O Cacai já falou um pouco sobre isso, mas eu queria ver a tua visão também. Um grande abraço, obrigado pela tua presença, Pier. Bom dia, Max. Satisfação estar com você aqui, reencontrar você aqui. Parabéns pelo teu programa, parabéns pela iniciativa de trazer para o grande público essas questões jurídicas, porque no fundo são questões que afetam a cidadania, afetam o dia a dia das pessoas, então parabéns pela iniciativa. Em relação a esse inquérito, em relação a essa investigação da Polícia Federal, eu acho que todos nós temos uma dificuldade de tecer grandes comentários, porque ninguém viu a decisão do Alexandre de Moraes, né? A gente tem as notícias que aconteceu uma busca e apreensão, né? A gente imagina que essa busca e apreensão tenha ocorrido por conta das mensagens que foram trocadas no WhatsApp entre esses empresários, mas a verdade é que ninguém viu a decisão do Alexandre de Moraes, ninguém sabe no que ela se fundamentou, então tudo que a gente falar aqui vão ser suposições. Então eu faço essa premissa porque eu vou falar justamente sobre suposições. Então, eu acho, né, que o que está se investigando é um
uma conversa entre empresários que buscaria, em tese, financiar algum tipo de ruptura institucional, de ataque ao Estado Democrático de Direito. Pelo menos é isso que se diz na imprensa. Agora, isso justifica uma busca e apreensão? Eu não sei dizer, mas o que eu posso dizer é que talvez, se essa decisão se basear única e exclusivamente nas mensagens, e nessas mensagens que foram divulgadas pela mídia, eu não vejo aqui elementos suficientes para uma ação da gravidade da busca e apreensão. Eu ouvi um pouquinho até a entrevista do Cacai, de que eu gosto muito, inclusive a gente conversa muito sobre isso, mas eu acho que o exemplo do roubo a banco que ele dá é um exemplo importante. Mas a gente tem que pensar, se você tem um grupo de pessoas em WhatsApp... Tivemos um problema técnico com o Paulo Pierpaolo Pichula. Tá ouvindo, Pier? Acho que caiu o Pier. Tava dando Oi, vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, Alô? agora voltou. Tava dando um retornozinho. Tu tá com alguma coisa ligada aí, um outro... algum outro... Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vocês estão me ouvindo agora? Melhor? Agora melhorou. Ótimo. Melhorou? Melhorou bem agora, tá. Pier. Mil perdões, então. Eu acho que eu estava com alguma coisa ligada aqui, estava dando duplicidade. Então, o que eu estava dizendo é que, na verdade, aquele exemplo do roubo a banco, da conversa de empresários de roubo a banco, ele é um exemplo que faz todo sentido desde que aquelas pessoas estejam efetivamente, concretamente discutindo um roubo a banco. Se for um grupo de pessoas falando, olha, um dia eu penso em roubar um banco, um dia eu quero roubar um banco, a gente está no campo, e o Max sabe disso, da cogitação. Né? E a cogitação, o planejamento, ele não é crime nem na forma de tentativa. Então a gente precisa entender exatamente o que motivou essa decisão do Alexandre de Moraes. Se foram só essas conversas, eu não acho isso elemento suficiente para essa busca e apreensão. Agora, se há transações bancárias, transações financeiras, a organização de algo concreto para a ruptura da ordem institucional, aí sim você tem elementos para uma investigação mais contundente. Então a gente precisa saber qual é essa decisão. O que me preocupa, na verdade, Max, nesse sentido, é que as pessoas não tiveram acesso a essa decisão. E isso me parece complicado, porque a gente sabe, e o Max atua no processo penal, o Cacai também, e eu também, quando há uma cautelar dessa gravidade contra uma pessoa, essa pessoa tem o direito de saber qual foi essa decisão, com base em que foi decretada essa medida cautelar. E essas pessoas não terem acesso a essa decisão, não conhecerem esse inquérito e o porquê elas estão sendo investigadas, isso me parece inadequado num Estado democrático de direito. Você tocou no ponto, para mim, um dos mais importantes, Pier, porque é justamente essa crítica que se faz, e é justamente essa crítica que se faz que vai alimentando eventuais falas e discursos contra a autoridade judiciária. Esse é o ponto. Não pode ser, tem que dar... o advogado sofre, você falou muito bem, a gente trabalha no direito processual penal, às vezes é uma luta, às vezes não, muitas vezes, ou quase sempre é uma luta para você buscar o acesso àquela decisão. E então, esse é o ponto. E você trouxe uma outra coisa muito importante, que é para o nosso público entender a diferença entre atos preparatórios e a mera cogitação, os atos preparatórios. É aí que vai se decidir, né, Pier? Claro. Claro, eu acho que... Pode falar, desculpa. Não, eu estava pensando aqui até no ouvinte que não é versado na matéria jurídica, né? Mas você imagina o seguinte, você está conversando num grupo e diz, poxa, eu não gosto do torcedor daquele time, olha, eu queria matar aquele juiz de futebol que agiu daquela forma. Veja, não que isso seja correto, mas é claro que isso não justificaria uma busca e apreensão. Agora, imagina, de repente, você sofre uma busca e apreensão por uma conversa no grupo de WhatsApp e você tenta saber o porquê que aconteceu aquela busca e apreensão, por que as pessoas estão colocando o seu nome no jornal, por que elas estão discutindo o seu grupo de WhatsApp, e você não consegue ter acesso a isso, né? Você não consegue saber o motivo dessa decisão. Então, talvez aqui, Max, esse seja o ponto central desse debate. A gente está todo mundo fazendo suposição, a gente está todo mundo discutindo hipóteses,
mas a gente até agora não viu essa decisão, a gente não sabe com base em que ela foi tomada, a gente não sabe exatamente quais são os elementos que levaram o ministro Alexandre de Moraes a tomar essa decisão. É possível que existam investigações em curso ainda, e ele não possa dar acesso, mas veja, se você tem investigações em curso, você não toma uma medida dessa gravidade. Você só toma uma medida dessa gravidade quando você já tem elementos suficientes. Então, o que me incomoda nesse caso é essa falta de transparência, essa falta de acesso a uma decisão dessa gravidade. Que é o que vai justamente tirar, eventualmente, uma legitimidade. As pessoas, a crítica que tem sido feita é essa. Não se tem acesso, se dificulta o acesso. A imprensa sabe antes dos advogados. E aqui eu estou nos dois papéis, né? Eu sou advogado e agora estou na imprensa. Então, a imprensa acaba sabendo antes dos advogados o que está acontecendo no processo. Há um vazamento e aí a gente não tem clareza do que está se discutindo. Mas é isso. E a questão também, Pierre, eu acho que é importante a gente comentar sobre essa lei. A lei 14.197, de 1º de setembro de 2021. Importante para o nosso ouvinte compreender o que ela quer dizer. Ela veio substituir a lei de segurança nacional. Fala um pouco para nós sobre isso, quais são os crimes que estão ali previstos, de maneira que o nosso ouvinte possa compreender. Veja, Max, essa lei, que é a Lei de Proteção do Estado Democrático do Direito, ela é uma lei que, como você disse, você tinha uma lei de segurança nacional, que era uma lei de um Estado autoritário, né? Era uma lei que no fundo, era voltada para impedir a crítica, impedir a oposição. Então ela tinha crimes muito mal formulados, que no fundo qualquer pessoa que criticasse de maneira mais veemente os poderes constituídos poderia, de certa forma, sofrer algum tipo de represália, né? Essa lei foi alterada recentemente, né? Por uma alteração importante. Até a relatoria desse projeto foi da deputada Margarete Coelho, que é uma deputada muito respeitada, e ela atualizou essa lei. Então, o que ela faz, na verdade? Ela criminaliza atos contra a democracia, contra o Estado de Direito e contra o Brasil. Então, por exemplo, ela criminaliza desde o ato de espionagem, né? Então, o sujeito que pega dados e informações confidenciais do Brasil e remete isso para outro país. Então, isso é tratado nessa lei. Até a pessoa que tenta, através da violência ou da grave ameaça, mudar o regime político. E aqui eu acho um ponto importante, Max, porque no nosso sistema, no nosso sistema jurídico, as pessoas têm o direito de criticar o regime político e até de propor a alteração do regime político, né? A gente tem a plena liberdade de expressão. Então eu posso, por exemplo, dizer, olha, eu não gosto do presidencialismo, eu quero um semipresidencialismo, eu quero a monarquia, eu acho que tem que fechar o Congresso, eu acho que tem que fechar o Supremo. As ideias, inclusive as mais estúpidas, elas podem ser defendidas de público. O que você não pode é incitar a violência ou a ameaça para atingir esse objetivo. Quando alguém defende uma ideia de substituir o Estado, o regime político, através da violência ou grave ameaça, aí essa pessoa incorre nesses crimes dessa lei. Então, até agora, você que está, como se diz, nas duas pontas, né, como advogado na imprensa, a imprensa tem um papel de exprimir qualquer ideia, né, de apresentar qualquer informação ao público. Ela tem liberdade disso. Agora, a partir do momento em que alguém usa de violência ou grave ameaça para defender qualquer coisa, então, em especial a mudança de regime político, a pessoa vai incidir nesse crime e vai sofrer uma reação do direito penal. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante para as pessoas terem perceberem de que forma que funciona essa lei, esse nosso ordenamento jurídico. É o grande debate, né, Piro? A questão da liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão, porque a Constituição Federal, ela dá ao cidadão brasileiro a possibilidade da liberdade de expressão. Como você falou, ideias até mesmo estúpidas podem ser defendidas desde que essas ideias não atentem violentamente contra o Estado Democrático de Direito. É interessante isso, porque é um limite tênue, né? Às vezes a pessoa acha que não está... O Daniel Silveira achava que estava tudo normal, aquela fala dele, que era violentíssima, né? Ele achava que era normal. Até para dar um exemplo, eu acho que você pegou um caso importante, né? O Daniel Silveira, se ele defender fechar o Supremo Tribunal Federal, eu posso discordar veementemente dele, mas ele tem o direito.
Agora, quando ele fala, vamos entrar lá, pegar os meninos e jogar no Lago Paranoá, aí ele vai para o campo da incitação de crime. Da mesma forma, a gente teve um debate recente, intenso, quando o presidente Bolsonaro disse que tinha que fuzilar a petralhada, né? Aí ele está instigando a violência. Então aqui eu acho que ele ultrapassa o limite da liberdade de expressão. Você não pode incitar a violência contra quem quer que seja, ainda mais contra o seu adversário político. Exatamente, Dr. Pier Paulo Cruz Bottini, foi meu professor e é meu colega. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Eu vou mandar um abraço antes da gente terminar aqui para Vera Araújo, a nossa amiga Vera Araújo, né? Que está aqui, o Natal Frige também, está acompanhando o nosso programa. O Roberto Medina também. Nós temos mais 2 minutos. 2 minutos, Pichula? 2 minutos, eu achei que eram 4. E eu queria te agradecer, Pier, por essa explanação sobre direito penal, de uma maneira simples, descomplicada para a gente compreender. A gente compreende, mas especialmente o ouvinte aqui do sábado de manhã, que não é do mundo jurídico e ele precisa compreender melhor como é que são as coisas. E você fez uma explicação muito interessante e importante sobre os limites da liberdade de expressão. Queria te passar a palavra para você se despedir aqui do Direito ao Ponto e dos nossos ouvintes e te agradecer muito. Obrigado, Max. Queria cumprimentar o Paulo também, que está nos ouvindo. O Max, que foi meu colega, como ele mesmo disse, num caso importante aqui, a gente advoga junto, então é uma satisfação falar com vocês, falar com o ouvinte, com a ouvinte. Eu acho que esses temas são importantes e eu acho que a iniciativa de vocês de trazer essas questões de uma forma descomplicada, mas de uma forma profunda ao mesmo tempo, é importante, porque até para o exercício da cidadania é importante que as pessoas conheçam o que está sendo discutido no mundo jurídico. A gente sabe que as decisões judiciais impactam o dia a dia das pessoas, a gente viu isso na pandemia, a gente vê isso no cotidiano. Então, parabéns, Max, parabéns pela iniciativa, parabéns pela condução do programa e conta comigo sempre que precisar. Muito obrigado, Pier Paulo Bottini. Obrigado, doutor Paulo Thyssen, que está aqui também ainda acompanhando conosco, e obrigado ao Cacai, que esteve conosco na primeira parte do programa, e especialmente eu queria agradecer a você que está nos ouvindo, do carro, da casa, no YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, todos os lugares a gente está, para que você consiga compreender um pouco mais sobre o direito e nas suas explicações, que são complexas, mas trazendo, sem perder a profundidade, uma clareza. Eu agradeço a você aqui com a produção de Eli Jonas Maia, a direção dele e minha também, e nos trabalhos técnicos o Dr. Everson Pichula, sem esquecer do nosso amigo Ismael, que aqui se encontra batalhando aqui nas mídias sociais também. Um grande abraço para vocês, sigamos em frente, um bom sábado, um bom fim de semana. Um abraço. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite, você ouve Old Songs.